Senhor Jesus, amém, irmãos. Segunda-feira, a leitura bíblica começa aqui em Mateus 28, 18 ao 20, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Agora, 1 Timóteo. 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo 15, diz assim: a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém. O coração é o de 2 Coríntios 5:20, que diz: somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Amém. Escolhidos para representar a Deus. Esse é o título, escolhidos para representar a Deus. O tema da mensagem desta semana é embaixador de Cristo e cooperador de Deus. Além do que o próprio tema propõe, veremos também as qualificações e as responsabilidades desses embaixadores e sua relação com o reino dos céus. Por fim, abordaremos os requisitos necessários para sermos cooperadores de Deus e como devemos realizar sua obra. O ministério da Nova Aliança vai diretamente ao encontro das necessidades humanas, transmitindo ao homem a vida e o Espírito de Deus. Por essa razão, esse ministério está relacionado ao viver dos ministros e não à sua obra. Se fosse somente uma obra, o ministério da Nova Aliança seria algo de ação exterior. Mas quando falamos que é um viver, isso mostra que ele se manifesta a partir de sua realidade espiritual e interior. Portanto, sem os ministros, o ministério da Nova Aliança não poderia manifestar-se. Ao longo desta semana veremos conforme as passagens de 2 Coríntios. Com essa relação ficará mais clara, pois perceberemos a ligação do ministro da Nova Aliança com a comissão que Deus nos deu. Precisamos enxergar nosso valor aos olhos de Deus. Quando compreendemos a realidade de ser um ministro da Nova Aliança e a preciosidade do que Deus nos reservou, nossa vida mudará completamente e não sucumbiremos aos intentos malignos e sutis de Satanás, que visam sufocar-nos. Com esse discernimento, ficaremos cheios do Espírito, ainda que o inimigo nos leve ao mais profundo abismo, não seremos subjugados por ele, mas o venceremos. Nós, ministros da Nova Aliança, somos embaixadores em nome de Cristo. A figura do embaixador refere-se à existência de um governo, cuja autoridade é por ele representada. O fato de sermos embaixadores de Cristo, segundo a Bíblia, mostra que há um reino celestial no universo e que Deus precisa de embaixadores para representar sua autoridade. Deus é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é a autoridade mais elevada do universo e concedeu essa autoridade a Cristo, conforme lemos.
Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 18, 28, 18. Assim, a mais alta autoridade do universo nos deu a seguinte ordem: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Portanto, Cristo necessita de homens qualificados para representá-lo na terra como seus embaixadores. Não é por mérito ou capacidade que um homem é designado embaixador em nome de Cristo, mas pela escolha do Rei, a mais elevada autoridade. Aleluia! Pergunta: o que nos qualifica a ser embaixadores em nome de Cristo? Amém. E o que, irmãos, que nos qualifica? Irmão, não é mérito. Não é. Não é mérito, não é porque somos bons, não é porque somos inteligentes. Nada disso, né? Mas é o Senhor que escolheu, né? É o Rei que escolheu. Então, a gente deve se sentir privilegiado, né? Privilegiado. Embaixador de Cristo. Quando se fala essa palavra, sempre se refere a uma autoridade, né? A uma autoridade dentro de um governo. Dentro de um governo. O título em si diz assim: escolhidos para representar a Deus. Então, quando pensamos sobre isso e sobre ser essa autoridade, imagine só você e eu, que privilégio, né? O Senhor tem um plano e quer nos incluir. Mas a hora de praticar essa função é hoje, né? Represente o Senhor perante sua família. Represente o Senhor perante os seus amigos. Eu preciso fazer isso. Nós precisamos fazer isso, não é? O Senhor deu essa oportunidade, o Senhor nos dá a palavra, né? O Senhor, por meio da palavra profética, e quanta coisa a gente tem aprendido sobre o desejo do Senhor. Pois, irmão, a gente pode exercer, né? A gente pode exercer e representar o Senhor perante aqueles que nos rodeiam, né? Tem uma parte do alimento diário que diz sobre, aqui, precisamos enxergar nosso valor aos olhos de Deus. Qual é o seu valor, irmão, né? Deus sabe o que ele pagou para ter você, para me ter. A obra do Senhor não é vã, irmãos, né? Então, louvado seja o Senhor. Possamos praticar, representar o Senhor perante aqueles que o Senhor nos der a oportunidade. Louvado seja o Senhor. Amém.